Só começará em breve. Pronto, gravando. Então vamos lá, então, gravando. Então vamos lá. Eu pensei, né, para essa reunião, nós estamos em 7 pessoas na sala, não tem importância quanto a isso, tá bom? Eu pensei na reunião, né, cara, e pensei na aula, a aula que eu deixei gravada, é uma aula que fala sobre poesia, né? Penso em fazer na próxima aula, próxima semana, uma gravação sobre a prosa, né? Sobre a prosa romântica, né? E daí o que aconteceu? Eu pensei, né? Nessa segunda geração, como eu marquei com vocês, falar a respeito do Castro Alves, né? No seu Espumas Flutuantes. E aí, né, cara, o que rola? Eu pensei de como que essa poética do Castro Alves, que traduziu, inclusive, a gente vai raciocinar um pouquinho a respeito disso, algumas obras do Byron, né, cara? E aí, o que acontece? Essa herança da segunda geração que passa, né, para esse Castro Alves, né, essa herança desse pessimismo, né, exacerbado. Aí o que eu imaginei, né? Ano passado, quando eu tive a oportunidade de falar lá no referencial a respeito de espumas flutuantes, eu usei essa temática aqui do Léo Jaime, né, cara? Que é uma música também extremamente pessimista, né? Mas só que é uma música que fala sobre o pessimismo de um adolescente, né? Então, é mais ou menos o tema que eu quero seguir hoje. Então, eu vou fazer aqui com vocês, vou arriscar. O único problema é que eu não raciocinei, que ia ser de manhã, né, cara? E a voz não tá lá essas coisas, né? Mas eu vou tentar aqui, se você souber, se você conhecer a música, tá ok? Como é uma aula a respeito de poética, eu me arrisquei a usar o violão, tá bom? Então tá, vou fazer aqui para vocês, rapidinho, tá? Você vai de carro pra escola e eu só vou a pé. Você tem amigos à beça e eu só tenho Zé pra consolar as tardes de domingo que eu passo a sofrer, sonhando em ter um carro conversível pra você me querer. Quantas noites em claro eu passei tentando te esquecer. Quando à noite eu consigo dormir, eu sonhei com você a me dizer pra não ter ilusões que entre nós não pode ser. É mesmo assim, nem mesmo no meu sonho eu posso ter você pra mim. Eu tentei naquela festa, você fugiu de mim. Eu pensei, a vida não presta, ela não gosta de mim. Eu tentei naquela festa, você fugiu de mim. Eu pensei, a vida não presta, ela não gosta de mim.
Muito bem, pronto. Isso aí. Um pouquinho de Léo Jaime para vocês, tá bom? Deixa eu ver lá se tem alguém pedindo para começar a reunião. Muito bem, 8 pessoas na sala, isso é muito bom, tá? À medida que você quiser fazer qualquer pergunta, é só ligar seu microfone, tá? Deixa o seu microfone ligado. À medida que você quiser perguntar, é só ligar o microfone, tá? Vou levá-los lá para o meu slide, tá bom? Para a gente poder começar, tá? Aqui a letra do Léo Jaime, né? A vida não presta, tá bom? E aí, logo depois, já começa, né, o Espumas Flutuantes, né, cara? Espumas Flutuantes, aí uma breve biografia do Castro Alves, por quê? Porque foi o tema da UFMS, por isso a pertinência da aula, tá bom? Então tá, se você quiser abrir também, abre a sua apostila na página 49, tá? Na página 49 a gente já começa o exame de alguns poemas, é o que nós vamos fazer hoje. Vamos examinar alguns poemas, tá? Famoso por suas poesias literárias, Antônio Frederico de Castro Alves. Opa, deixa eu ver aqui se tem alguém pedindo para começar. Deixa eu ver aqui. Isso, permitir. Isso. Seja bem-vindo, meu amigo. Fica à vontade, tá? Mais alguém não, né? Isso. Excelente. Fica à vontade, tá? Então, pegou bem no comecinho, vamos lá. Por o Castro Alves, cara, à medida que o pessoal for pedindo, né, vai acionar o microfone, né? Tá. Então, tudo bem. Então, tá. Acompanhe aqui comigo no slide. Nasceu em Curralinho, tá? Hoje essa cidade de Curralinho, ela é chamada de Castro Alves, em homenagem ao poeta, tá? Nasceu em 47, foi estudante de Direito, contudo, né, ele não é formado, tá? Tornou-se famoso por suas clamorosas declarações em praças públicas e teatro, geralmente em defesa da abolição, o que lhe valeu ser chamado de poeta dos escravos. E aí começa o pequeno problema. Muitas pessoas atribuem somente isso a Castro Alves. Veja bem, didaticamente ele abre a terceira geração, conhecido como poeta da abolição. Contudo, colega, essa terceira geração, ela é chamada de condoeira, chamada de ugoana, essa terceira geração, ela é quase que particular nossa, do Brasil. Por quê? Porque os poetas se engajavam, né, em questões políticas. Mas veja bem, eles ainda herdam todo o elemento da segunda geração. Sobretudo, um tema que quero falar, que eu abri hoje com a minha música, né, o tema do pessimismo. Segundo Léo Jaime, né, a vida não presta, né, porque ela não gosta de mim, não é? Então, esse pessimismo vai acompanhar esses poetas de terceira geração. Pois bem, ele se envolveu em diversos casos amorosos. Um deles, que foi muito famoso, foi com uma atriz portuguesa chamada Eugênia Câmara. Essa atriz, 10 anos mais velha que ele, o que aconteceu? Ele começou a faltar às aulas, não dando importância aos estudos, em vista de ficar acompanhando a Inês pela turnê, né, em sua turnê pelo Brasil. Pois bem, só que daí lá pelas tantas, rompeu o namoro. Quando rompe o namoro, ele pensa em, né, para afogar as mágoas, etc., ele se envolveu numa caça, né, um esporte, né, foi caçar como esporte, entendeu? E nesse esporte, nessa parada dele caçar, o que aconteceu? Ele feriu a perna com um tiro. Essa ferida complicou de uma demasiada... E outra, toda complicação veio também em decorrência que ele já tinha uma tuberculose em andamento, né? Você lembra, né? Essa doença não tinha cura. E aí o que acontece? Esse ferimento, ele complicou, tá? Complicou e ele amputou a perna, cara. Ao amputar a perna, o que aconteceu? Ele já não era mais, né, o conquistador. Dizem que era um cara muito boa pinta, entendeu? Um camarada bonitão, etc. E aí, e a gente tá falando de alguém de 20 anos, tá? Ele amputa a perna e aí ele não é mais o galã de outrora, né? E aí ele vai também sendo consumido pela tuberculose e morre em 1871, aos 24 anos. Assim morreu Castro Alves. Mas mesmo morrendo aos 24 anos, a sua poesia é extremamente original, deixa rastro, né, dessa sua originalidade. Por quê? Porque realmente era um rapaz, né, um ser humano muito novo, tá? E aí ele deixa registrado o seu Espumas Flutuantes. Eu vou chamar de Espumas Flutuantes porque é o único, você vai notar aí,
que ele publica em vida. Todas as outras obras foram obras publicadas após a morte dele, inclusive o Navio Negreiro, que é um dos seus mais famosos, tá? O Espuma Flutuantes, então, foi uma obra que ele, né, supervisionou, ele publicou, né? E assim ele resumiu, assim ele agregou vários poemas, tá? Vamos começar então? Vamos começar então por alguns poemas para a gente analisar. Se você pegou a apostila na página 49, diz assim: é uma obra que marca didaticamente o início da terceira geração. Então, didaticamente, ele é poeta de terceira geração. Em seu prólogo, Castro Alves a considera como as espumas são, às vezes, a flora sombria da tempestade. Elas, por vezes, rebateram ao estalar fatídico do látego da desgraça. Essas são as espumas. Por quê? Porque, para ele, as espumas são as poesias, né? Espumas Flutuantes é composta de 53 poemas. Então não vai dar para ler todos, mas o que eu fiz? Eu separei alguns para que a gente possa analisar juntos, tá? Em que encontramos temas como platonismo amoroso, erotismo, poemas de cunho social e existencial, além de uma ardorosa defesa do progresso tecnológico, marcado pela máquina e, muito importante, tá? Marcada pelo livro, a fonte do conhecimento. Tanto é que ele escreve para o Grêmio Estudantil ao qual ele fazia parte. E o poema que ele escreve para o Grêmio é O Livro e a América. Você está vendo aí? É o que está na tela e é o que você tem também na apostila, página 49. Abre lá para vocês seguirem. Você pode me interromper a hora que você quiser, na medida que você ligar o microfone, tá bom? Tá bom, então. Diz lá. O poema Filhos do Século das Luzes. Quem eram os filhos dos séculos das luzes? Então, o século das luzes é considerado, né, o movimento, né, do iluminismo que dá origem ao romantismo. Então, todos nós, supostamente, somos filhos dos séculos das luzes. Por quê? Porque esse século das luzes termina com o Renascimento. Todos nós somos filhos do Renascimento. Então, o século das luzes, o iluminismo, tinha por base que o conhecimento, né, era a fonte, ou melhor, ninguém poderia alcançar a felicidade sem o conhecimento. Então, por isso que nós somos filhos dos séculos das luzes. Filhos da grande nação, aí ele já faz menção, né, a grande nação do iluminismo, né, onde começa o romantismo, onde começou o iluminismo, no caso, a França, né. Quando nós tínhamos, é importante dizer isso, nesse segunda metade de 1800, para o final de 1800, início de 1900, nós tínhamos estreita relação com a França, tá? Então, nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos que nós mantínhamos estreita relação, não com os Estados Unidos, não com a Inglaterra, mas sim estreita relação intelectual com a França, né? Nossa república, ela é proclamada com o mote de Auguste Comte, né? Ordem e progresso. É um mote positivista, tá? Por isso, filhos da grande nação. Quando ante Deus vos mostrardes, tereis em um livro na mão. Então, quer dizer, que nós, que somos frutos, né, desse iluminismo, quando morrermos, nós vamos ter algo simbólico. O que é algo simbólico? O livro. O livro. Esse audaz guerreiro que conquista o mundo inteiro sem nunca ter o Waterloo. Então, aqui ele começa a dar uma amostra da sua erudição, né? Ele evoca o Waterloo. O Waterloo foi a batalha, né? Onde Napoleão, né, sofre a sua derrota final, né? É uma região ali próximo da Bélgica, né? Tem um campo lá onde você pode visitar o Waterloo, não? Onde o Duque Wellington, né, enfrentou o Napoleão com a ajuda das tropas prussianas, né? Era uma batalha decisiva, porque Napoleão se antecipa ao ataque, porque Napoleão queria impedir, né, que se organizassem os prussianos e os ingleses para invadirem de forma coordenada a França. Então, o que ele faz? Ele antecipa a batalha, então ele se apresenta no campo em Waterloo para a batalha. Contudo, né, era uma data chuvosa, estava tudo molhado, tal, e como a cavalaria de Napoleão era o que ele tinha de melhor, ele dá uma retardada no ataque o dia todo. No final da tarde começa o combate esse que durou 3 dias, né, árduos 3 dias, e
culminou com a derrota das tropas napoleônicas, né? Napoleão deposto, depois é mandado para o exílio na ilha de Santa Helena, se não me engano. Então ele faz uma menção ao Waterloo, que conquista o mundo inteiro sem nunca ter uma batalha, sem precisar pegar em armas, sem ter o Waterloo. Eólio do pensamento, Eólio é o deus do vento. Então é o vento que transmite os pensamentos, que abrira a gruta dos ventos, onde a igualdade voou. É que ele faz uma menção mitológica, né? Quando Ulisses, né, abre o saco, né, que havia guardado o vento. Opa, deixa eu ver aqui. Parece que tem mais alguém aqui. Deixa eu ver. Alguém pediu? Não? Então tá, então. Isso mesmo. Então vamos lá, então. Vamos continuar, então. Então, aí a análise do livro e América, né? De onde a igualdade voou. Então era um vento, né? Esse vento que ele liberta, que Ulisses libertou, ele compara ao livro. O livro é o vento que a igualdade voou, né? Por uma fatalidade desses que desdém do além, do século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Então, o que ele compara? Ele compara as expedições de Cristóvão Colombo à invenção, né, de Gutenberg, que é a invenção da imprensa. Quando no tosco estaleiro da Alemanha, o velho obreiro, a ave da imprensa gerou. Então, ele compara, né, ali no tosco, ali no interior da Alemanha, onde Gutenberg apresentou para nós a primeira imprensa. O genovês salta os mares, busca um ninho entre os palmares, e a pátria a imprensa achou. Então, ele compara a descoberta, ou melhor, a invenção de Gutenberg, que supostamente Gutenberg não inventou nada, né? Gutenberg, ele pega uma prensa, que é uma prensa de vinho, e adapta uma invenção que é chinesa. Quem inventou a imprensa foram os chineses. Gutenberg foi lá e, né, conseguiu um patrocínio e montou uma imprensa ali na Alemanha, né? Então, atribui-se a Gutenberg e tal, etc. Pois bem, e ele compara a ideia de Gutenberg ao genovês, no caso, Cristóvão Colombo, né? Por isso, na impaciência dessa sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber, bendito que semeia livros à mão cheia, e manda o povo pensar. Então, né, nesse tempo onde vivemos aí, um turbilhão de informações, né, tal, né, sempre contando com sua força julgadora, né, com aquilo que você pode filtrar de tudo isso. Hoje nós vivemos assim, né? Então são várias informações sobre o que é coronavírus, sobre aquilo que é que um governador fala, que o presidente fala, que o prefeito fala, e nós estamos de novo, né, desafiados a pensar. Livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Eu sei que é o pessoal saindo, mas eu vou lá dar uma olhada, que é o mesmo barulhinho do pessoal pedindo para entrar, tá? Tá. Não pediu para entrar? Então tá massa. Não dá nada, não. Lembra, ligou o seu microfone, tá? Para fazer qualquer pergunta, a hora que você quiser, tá bom? Então, uma primeira análise. Agora, pega a sua apostila na página 49, porque eu tenho ali os pomas flutuantes, que foi tema da Federal, fiz questão de colocar. Provavelmente vai repetir esse ano, tá? Provavelmente. Por quê? Porque ele entrou ano passado, provavelmente repita esse ano. Para muitos, Castro Alves é um grande poeta romântico, principalmente quando se trata de sua poesia lírico-amorosa, divisora das águas da nossa literatura. Enquanto os poetas românticos das gerações anteriores, como Gonçalves Dias, Alves Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, divinizaram o amor em poesias permeadas de virgens inacessíveis, Castro Alves concretiza-o, tornando-se, portanto, mais sensual que os seus companheiros, como podemos notar nessas estrofes de Adormecida, pertencente a espumas flutuantes. Então, alguém já disse o quê? Nós vamos ver também nas características do Castro Alves, que os poetas anteriores, a segunda geração, eles tinham musas idealizadas. Castro Alves, ele tinha musas de carne e osso, né? Nesse livro também, um poema muito famoso é o Adeus a Teresa, né? Adeus Teresa, né? Onde ele faz o adeus à sua amada. Ele pinta mulheres
que na verdade são mulheres palpáveis, são mulheres de carne e osso, tá? Acompanhe aqui comigo o Poesia de Adormecida. Só um instante aqui, vamos lá? Uma noite, eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo, o pé descalço no tapete rente. Estava aberta a janela, um cheiro agreste exalavam as silvas da campina, e ao longe, no pedaço de horizonte, via-se a noite plácida e divina, né? De uns jasmineiros galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala, e de leve oscilando o tom das auras, iam na face trêmula beijá-la. Então, ele tem as suas musas, mas são musas palpáveis. São mulheres que elas não são as mulheres inatingíveis, né, do amor platônico. Não, são mulheres palpáveis. Aqui o poema Adormecida, que é um poema que compõe o Espumas Flutuantes. Deixa eu só ver se há alguém pedindo para entrar. Deixa eu ver. Muito bem, excelente. Então tá. Eu queria entender por que faz o barulho, mas tudo bem. Importância. Vamos lá? Esse aqui, então, um representante dessa lírica amorosa do Castro Alves, tá bom? Então tá. Agora, prossegue a leitura aqui da apostila. Vira da página 50 para mim, tá bom? Diz assim: a morte também é tema frequente na poesia de Castro Alves. No entanto, ao contrário dos poetas do mal do século, que fizeram da morte a libertação dos males da vida, Castro Alves a repudia, embora seja inevitável. A verdade é que Álvares, né, e os seus companheiros satânicos viam a morte como solução, enquanto Castro Alves, não, ele fala do Álvares Azevedo, né? Enquanto Castro Alves a vê como um empecilho responsável por não permitir que um gênio vingue, como podemos notar no poema Mocidade e Morte de Espumas Flutuantes, né? Nesse poema também nesse livro, né, foi uma célebre frase dele que ele falou, que ele sentia pulsar nele, né, o estalar de um gênio, né? E aí muitos o chamavam de, porque também era muito jovem, né? Chamavam de pretensioso e tal, mas o gênio não é o gênio da genialidade, é o gênio, né, no caso da vida, né? Ele sentia estalar a vida. E ele faz um poema em relação à morte, mocidade e morte, tá? Então vamos lá, me acompanha na leitura. Morrer é ver extinto dentre as névoas o fanal que nos guia na tormenta. Então é fatal, a morte é algo irremediável, né? Condenado, escutar dobres de sino, voz da morte, que a morte lhe lamenta. Então, né, na religião católica, assim que o camarada morre, né, dobram-se os sinos, né? Aí, morrer é trocar astros por cílios, leito macio por esfinge imundo, trocar os beijos da mulher no visco da larva errante no sepulcro fundo. Então, a morte como elemento empecilho, a morte como elemento que vai privá-lo do beijo da amada. Então, morrer é trocar o beijo da mulher pelo visco da larva, né? Por tudo findo, só na lousa o nome, que a viadante a perpassar consome. Eu sei que vou morrer. Veja bem, eu sei que vou morrer. É notório para qualquer homem, tá? Então, ele frisa o seu poema, né? Eu sei que vou morrer. E depois, seguindo da mesma linha, o que eu tenho? Eu tenho uma presença muito marcante de Lord Byron nessa poesia do Castro Alves, tá? Então, ele, nessa obra que ele faz em vida, ele vai traduzir vários poemas de Byron, tá? Então, ele vai trazer esse pessimismo de Byron. Então, um poema muito célebre de Byron é Uma Taça Feita de Crânio Humano. Supostamente, a cena, já coloquei só um fragmento, a cena seria o Byron com o crânio, ele abre o crânio e faz do crânio uma taça. Ele começa a falar a respeito da efemeridade da vida, né? Notem os fragmentos. Não recues, de mim não foi seu espírito, em mim verás, pobre caveira fria, o único crânio que, ao invés dos vivos, só derrama alegria. Vivi
Amei, bebi qual tu, na morte arrancaram da terra os ossos meus. Não me insultes, empina-me, que a larva teus beijos mais sombrios do que os teus, né? Então, no caso aqui, ele faz essa tradução do Lord Byron. Então, Lord Byron, que querendo ou não, vai ser uma inspiração para essa terceira geração brasileira, tá? Para essa geração ugoana, essa geração condoeira. Por quê? Porque o Byron, cara, a despeito de ser um bom vivão, um camarada, né, ligado a festas, tal, ligado a, né, depois a gente vai ver no Dom Juan a necrofilia, era também considerado um herói, né? Por quê? Porque ele sai da Inglaterra, vai até a Itália. Na Itália tem todo um conflito, né? Tem todo um conflito armado, né? Que ele ainda não chega a participar, mas ele participa do conflito na Grécia. Inclusive, na Grécia, Lord Byron é um herói. Por quê? Porque ele luta na Guerra da Independência da Grécia sobre o Império Otomano. Então houve um combate lá, uma guerra, né? De revolta da Grécia sobre o Império Otomano, que estava sob dominação do Império Otomano, e Lord Byron lutou nessa guerra. Então, veja bem, é um poeta engajado em suas causas sociais. Por isso é evocado pelo Castro Alves. Castro Alves vai traduzir vários dos seus poemas, inclusive um deles foi motivo da UFMS, certo? Deixa eu prosseguir aqui que o tempo me pega. Tanto é que depois um poema muito importante que você tem que guardar aí também, na sequência, é o Ode ao 2 de julho, tá? Ode ao 2 de julho. Eu vou ler aqui na apostila, página 50. Página 50. Castro Alves construiu poemas declaratórios e hiperbólicos. Essa característica é importante, tá? A sua obra é declaratória e é hiperbólica, característica dessa terceira fase. Não só visando defender os escravos e a abolição, mas a liberdade em sentido mais amplo. Era comum vê-lo em palcos, praças, recitando seus poemas nacionalistas e patrióticos, como esse, Ode ao 12 de Julho, recitado no Teatro de São Paulo em 23, tá? As tropas do Exército e da Marinha do Brasil expulsaram os portugueses de Salvador. Para os baianos, a data é comemorada como a oficialização da independência do Brasil, já que após o 7 de setembro de 22, havia ainda resistência de Portugal em algumas províncias, dentre elas a da Bahia. Estavam sob o domínio das tropas lusitanas. Aí ele faz o poema, né? Era no 2 de julho, a pugna imprensa travara-se nos cerros da Bahia. O anjo da morte pálido cozia uma vasta mortalha em Pirajá. Então ele fala a respeito do conflito, né? Neste lençol tão largo, tão intenso, como um pedaço roto do infinito, o mundo perguntava, erguendo um grito, qual dos gigantes morto rolará? Quer dizer, ele diz, né, dois gigantes, né, o Brasil e Portugal, se degladiando. Derrubados no céu, à noite, os astros seguiam da peleja um certo fado. Então, os astros, né, como testemunha do combate. Era a tocha, o fuzil avermelhado, era o circo de Roma, o vasto chão. Por palmas, o troar da artilharia. Por feras, os canhões negros rugiam. Por atletas, dois povos se batiam. Enorme anfiteatro era a amplidão, né? Ele continua. Não eram dois povos que abalavam naquele instante o solo ensanguentado. Era o porvir em frente do passado. Veja bem, o Brasil representando o futuro e Portugal representando o passado. A liberdade em frente à escravidão. O Brasil buscando liberdade e o histórico de escravidão em relação ao Brasil de Portugal. Era a luta das águias e do abutre. A águia, por quê? Porque o Brasil voaria mais longe, né, com uma ave de rapina, e o abutre que nos comeu, nos deglutiu, nos sugou durante anos, né, o abutre em Portugal, a revolta do pulso contra os ferros, o pugilato da razão com os erros, o duelo da treva e do clarão. No entanto, a luta recrescia indômita, as bandeiras como águias eriçadas se abismavam com as asas desdobradas na selva escura da fumaça atroz. Tonto de espanto, cego de metralha, o arcanjo do triunfo vacilava, e a glória desgrenhada acalentava o cadáver sangrento dos heróis. Então ele faz na sua poesia, né, a esse conflito que marcaria, né, a expulsão dos soldados portugueses em 2 de julho de 1823 da Bahia.
né? Seguindo aí a apostila, nós temos ainda agora alguns exercícios. Contudo, eu quero evocar o poema que ele traduziu de Byron, chamado As Trevas, né? Endless, eu não sei se o inglês está bem, né? Na verdade, o inglês dele é endless, né? Que é finalmente, né? As trevas, né? Darkless, desculpa, Darkless, né? Então, o poema traduzido de Byron, que no caso As Trevas, longamente traduzido, muitas traduções, mas ninguém atreveu a traduzir depois do Castro Alves, né, cara? Castro Alves, então, faz uma tradução definitiva. Se você digitar lá Byron, né, Darkness, vai aparecer a tradução de língua portuguesa Castro Alves, né? Então, no caso, note o tom pessimista do poema, tá? Tive um sonho que em tudo não foi sonho. O sol brilhava e se apagava, e os astros de eterno espaço na penumbra escura, sem raios, sem trilhos, vagueavam. A terra fria balançava cega, a tétrida no espaço ermo de lua. Amanhã ia, vinha e regressava, mas não trazia o dia. Os homens pasmos esqueciam no horror dessas ruínas suas paixões. As almas conglobadas, né, gelavam-se num grito de egoísmo que demandava luz, né? Esse era o grito, luz. Junto às fogueiras abrigavam-se, e os tronos e os palácios dos reis, o albergue e a choça ardiam por fanais. Veja bem, então, quando chega o desespero da vida, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, né? Todo mundo num desespero só. Tinham nas chamas as cidades morrido, em torno às brasas dos seus lares, os homens se grupavam para a vez extrema de ficarem juntos, feliz de quem vivia junto às lavas dos vulcões sob a tocha alcantilada. O poema é extenso e eu coloquei só os 4 últimos versos, tá? A lua que os guiava era já morta. No estagnado céu murchara o vento, esvairavam-se as nuvens, e nas trevas era só trevas o universo inteiro. Pois bem, para a gente fechar, o que acontece? Eu tenho algumas determinadas características desse Castro Alves que você não pode perder, tá bom? Por exemplo, tá? Veja bem, o discurso retórico e declarativo. Então, todos os poemas dele vão ter essa característica, tá? É um discurso retórico declarativo. Bom, uso exagerado de hipérboles e antíteses. Ele vai exagerar tanto na hipérbole quanto nas antíteses. O acúmulo excessivo de metáforas, ele vai fazer as comparações dele, né? Bom, e muito importante, um movimento que procura demonstrar concretamente a luta da humanidade em busca da liberdade. Então, os seus poemas falam da liberdade, não só da abolição e da escravatura, mas a liberdade do homem como um todo, tá? E uma enorme capacidade de comunicação. A despeito de muito jovem, escreveu para uma vida inteira, por isso que os seus poemas ressoam, né? Eu lembro bem como começa o navio negreiro, né? Ó Senhor Deus dos desgraçados, né? E ele começa falando a respeito do navio negreiro. Pois bem, a lírica amorosa, musas de carne e osso, tá? Então, todas elas mulheres palpáveis, o adeus a Teresa, né? Então ele faz nesse poema, ou melhor, nesse livro Espumas Flutuantes, ele faz o adeus a Teresa, tá? Muito bem. Separei alguns exercícios, tá? Exercícios que não estão na apostila. Por exemplo, eu tenho aqui a base, né, da UEMS, a UEMS também evocando espumas flutuantes. Diz lá, com base na leitura de Espumas Flutuantes de Castro Alves, é correto afirmar que as espumas a que se refere o título da obra representam metaforicamente o quê? A força lírica que move o poeta? As poesias que compõem o livro? Isso mesmo. As espumas são as poesias, tá? Os amores do poeta? Não, já estamos exagerando. Os interesses sociais, né? Não. O que representa a espuma são as poesias. As poesias são as espumas flutuantes, conforme o texto da UEMS, né? Outra questão que foi utilizada da UEMS. Com base na leitura da obra, é incorreto afirmar que na poesia de Espumas Flutuantes, o condoreirismo, né, se caracteriza por afetação de humildade? Não, muito pelo contrário.
ele tem o exagero, ele tem um elemento hiperbólico, né? Humildade é um negócio que passou longe dessa poesia de Castro Alves em Espumas Flutuantes. Seria supostamente a alternativa errada, tá? Existe uma exaltação da civilização, porque exalta o livro. A retórica altaneira. Por quê? Porque ele exalta o povo guerreiro da Bahia, né? Que expulsou os portugueses em 2 de julho. E, claro, o uso de hipérbole, é um elemento extremamente hiperbólico, tanto é que ele vai traduzir o Byron, né? O Byron também altamente exagerado, né? E eu separei para vocês a questão utilizada na UFMS, né? É o mesmo poema, né? As Trevas, né? Tive um sonho, em tudo não foi sonho, né? Que foi o poema que eu fiz a leitura ali, que a UFMS usou como tema. Notem a perspicácia da UFMS, tá? Olha o que ela faz. Sobre o poema, eu estou aqui porque eu não tenho a prova, tá, mano? Então eu tirei foto da prova, tá? Por isso que tá desse jeito, tá? Analisa comigo. Sobre o poema de Castro Alves, assinale a alternativa correta. A presença marcante de elementos que remetem a um sentimento pessimista, né? Então, é uma tradução de Byron. Então, só de você saber que é uma tradução de Byron, você já pode elencar pessimista, melancólico, desolador, conforme ilustram as expressões, mas não trazia o dia. Quer dizer, né, ficava ali o dia para raiar, mas não tinha dia. E as almas conglobadas, quer dizer, aglomeradas, né? Gelavam-se num grito de egoísmo e tinham nas chamas as cidades morrido, quer dizer, as cidades tinham todas se consumido, né? Beleza, essa letra A é muito boa. Agora, olha a letra B. O eu lírico narra a crueldade sofrida pelos escravos. Professor, alguém desativou o som. Isso acontece. Como é que alguém desativou o som? Deixa eu ver aqui. Professor, alguém desativou o som. Também não sei. Como é que isso pode ser feito, né? Como é que isso pode ser feito? Alguém desativar o meu som, tá? Desde quando o meu som está desativado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, então. Aqui. Isso. Então, veja bem. Configura-se, deixa eu só resumir aqui, então. Só configura-se a letra A por causa dessa tradução do Lord Byron. Então, é um poema extremamente pessimista, o que configura a resposta correta, a letra A. Fechou? Pois bem. E na 13ª, as figuras de linguagem, né? Diz assim, né? As almas conglobadas gelavam-se num grito de egoísmo. Então, são gritos gélidos. Gritos gélidos, então, grito você percebe pela audição. Se eles são gélidos, eles gelavam, você sente pelo tato. Então, o nome disso é sinestesia. Você viu que o candidato errou, colocou catacrese, não tem nada a ver. Então, sinestesia, certo? Muito bem, essas foram as questões da UFMS, certo? Pois bem, então, é o seguinte, me acompanhe aqui agora, tá? Vamos caminhar aqui para encerrar esse momento.
como é um momento de poesia, da poética do Castro Alves, como é um momento também de muita reflexão, né? Nós estamos refletindo a respeito desse momento que vivemos, né? Como é uma aula voltada à poesia, o que eu fiz? Como eu sei que alguns de vocês tocam, né? Já percebi isso daí, conversando com vocês. Eu separei também uma música, tá? Para deixar com vocês nesse final de aula, para que uma música que fala sobre esse rio, né? Que flui de você, essa sua esperança, essa sua perseverança, né? Você está aqui uma hora dessa, né? Grudado aqui no computador, né? E nós aqui, por outro lado, também fazendo também a nossa parte, né? Também tentando ajudá-los da melhor forma possível. Gostaria de encerrar porque, como eu disse, né? É uma aula que fala a respeito das poesias de espumas flutuantes. Gostaria de encerrar falando algumas palavras para vocês, mas em forma de música. Essa música, normalmente, eu toco em Ré maior, como eu já tô velho, né, cara? Não consigo cantar. Baixei para Dó maior, então eu vou sentir se eu errar alguma coisa na harmonia, tá? É que eu mudei a nota dela, tá? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Nunca cessarão. Um abraço e até semana que vem, ok? Semana que vem nós damos continuidade com a prosa romântica, tá? Espero que você tenha gostado. Daqui a pouquinho, em 5 minutos, começa a aula do próximo professor, então já vou deixá-los, tá ok? Um abraço e até a próxima. Deixa eu só checar. Alguma pergunta, alguma questão? Se não, um abraço, meus amigos, e até a próxima.